Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e que a paz do Senhor nosso Deus esteja sobre a vida de cada um de nós. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer a palavra do coração de Deus para os nossos corações. Eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite um texto do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 11, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Oremos, nosso Deus, amado Pai, nós queremos nesta noite, mais uma vez, te agradecer pela porção da tua palavra lida, e agora rogamos, Senhor, que tu nos ajude a entendê-la, meditá-la e aplicá-la nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na prática do nosso viver cristão. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse texto nós temos aqui, Jesus estava orando, e quando ele terminou de orar, um dos seus discípulos, vendo aquela sua atitude, lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. É muito interessante, meus irmãos, que Jesus Cristo nunca nos pediu para fazer algo que ele também não desse o exemplo. Tudo, absolutamente tudo. Jesus Cristo era um mestre que ensinava não só com palavras, mas também ensinava com a sua vida prática. Então Jesus Cristo estava orando porque ele sabia e ele sentia quão importante ou quão é importante a oração para a vida de todos nós. Apesar de ser filho de Deus, ele sentia a necessidade de estar em oração. Meus irmãos, assim também é em relação a cada um de nós que somos filhos de Deus. Orar para nós cristãos é como respirar. Nós não podemos viver sem respirar. Nós necessitamos, nosso corpo precisa do oxigênio para manter o nosso corpo sadio. Assim também, nós precisamos orar. A oração é a respiração da alma. Então, todo aquele que é crente, que é cristão, ele ora continuamente ao seu Deus. Alguém pode até orar e não ser crente, mas uma pessoa não pode ser crente e não orar, porque está intrínseco na vida cristã o orar. E aqui o Senhor nos dá um exemplo. Então, um dos seus discípulos lhe pede, dizendo: Senhor, nos ensina a orar, porque João também ensinou os seus discípulos. João aqui provavelmente está falando de João Batista, o Batista que já tinha saído de cena, que tinha muitos discípulos, e ele então ensinava os seus discípulos a orar. E então, os discípulos de Jesus também lhe pediram que Jesus lhes ensinasse. E então, Jesus Cristo ensinou. Nós temos uma passagem mais completa lá em Mateus capítulo 6, nos versos de 9 a 15, mas eu gostaria de meditar nesta passagem aqui, que não está completa no sentido da oração dominical. Mas tem algumas coisas importantes, interessantes para a gente meditar. Verso 2, a Bíblia diz então ele os ensinou: quando orardes, dizei, Pai. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos na oração é que devem se dirigir a Deus como Pai. E este é um conceito novo, um conceito interessante, porque foi introduzido a partir da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos ele várias vezes se referindo a Deus como Pai.
E, como eu disse, esse é um conceito novo, porque nenhum dos grandes vultos, nenhum dos grandes homens de Deus do Antigo Testamento, a gente vê eles orando, chamando Deus de Pai. Nem Moisés, nem Abraão, nem Davi, nem José do Egito, nem Daniel, nenhum desses, sempre se referindo a Deus apenas como Senhor. E de fato, nosso Deus é Senhor do céu e da terra. Mas Jesus Cristo introduziu um elemento completamente novo, dando-nos a ideia de proximidade, de intimidade. Então ele nos ensinou, quando nós orarmos, chamar Deus de Pai. E os apóstolos aprenderam isso e ensinaram isso para a igreja. O apóstolo Paulo nos ensinou que nós temos o privilégio de chamar Deus de Abba, Pai. Então é um privilégio muito grande saber que o Deus que está nos céus, o Deus tronizado acima dos querubins, o Deus que reina sobre tudo e sobre todo, soberano, criador de todas as coisas, ao mesmo tempo é o nosso Pai, Pai Celeste, que cuida de nós. Então foi a primeira coisa que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, que eles deveriam se aproximar de Deus, o Senhor, o Criador, chamando Ele de Pai. Segunda coisa, Jesus Cristo diz: santificado seja o teu nome. Nós devemos orar pedindo a santificação, a glorificação, a exaltação do nome do nosso Deus. Que o nome de Deus seja respeitado, santificado, glorificado no meio do povo que muitas vezes desrespeita, ignora completamente o nome do Senhor. Porque o nome não é simplesmente um nome, o nome está ligado à pessoa, ao caráter, aos atributos de Deus. Então Jesus Cristo disse que nós devemos orar pedindo a santificação do nome do nosso Deus. Depois ele diz: venha o teu reino, o reino de Deus seja estabelecido no nosso meio, dia após dia. Depois o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar pelas nossas necessidades diárias, nossas necessidades corriqueiras, cotidianas. No verso 3 ele diz: o pão cotidiano dá-nos de dia em dia. Meus irmãos, hoje, como nós vivemos num tempo de muita abastança, onde nós contamos todos os dias, nós temos comida, nossas despensas, nossos armários estão cheios de comida. Geralmente a gente não ora pedindo, a gente ora agradecendo, mas nunca pedindo. Só que essa não era uma realidade no primeiro século. Todo dia eles tinham que lutar pelo pão de cada dia. Muitos eram jornaleiros, diaristas, que se não trabalhassem não recebiam no final do dia o dinheiro para comprar a provisão alimentar para o outro dia. Então Jesus Cristo nos ensinou a pedir o pão cotidiano para cada dia, né? Não pedir para daqui a 1 ano, 2 anos, como ele mesmo disse: basta o dia o seu próprio mal. Então devemos pedir o pão nosso de cada dia, para que ele nos dê todos os dias de nossas vidas. Depois ele vai dizer que nas nossas orações nós devemos incluir o elemento do pedir o perdão. Ele diz: perdoa-nos os nossos pecados. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós transgredimos a lei de Deus, não só por atos, mas também por pensamentos, por ações e até por omissões. Tiago diz: aquele que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então o pecado é uma coisa muito mais profunda do que aquelas coisas grosseiras que nós estamos acostumados. Fulano de tal é um pecador, ou seja, fulano de tal é um adúltero, é um ladrão, estuprador.
fulano de tal é um homem violento, é um beberrão, é isso e aquilo. Na verdade, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos diariamente, por isso todos nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Ele diz aqui, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Não é que Deus só vai perdoar se a gente perdoar. É que todo aquele que é perdoado também perdoa. Porque ele sabe e reconhece o valor da grandiosidade de ter as suas dívidas quitadas, perdoadas por Deus. Então, nossa ofensa para com Deus é muito grande. E a ofensa do nosso próximo, às vezes, é tão pequena. E nós precisamos aprender a perdoar a todo aquele que nos ofende, a todo aquele que nos deve, como disse aqui o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos e colocando elementos importantes na oração. Depois, por último, ele disse, não nos deixes cair em tentação. Nós sabemos que vivemos num mundo tentador, num mundo onde nós somos todos os dias bombardeados por imagens, por pensamentos, por coisas que podem nos levar a ser tentados. Veja que Jesus não nos ensinou a gente orar dizendo para a gente não ser tentado, mas não cair na tentação. Porque tentado todos nós vamos ser. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado. Depois de passar 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, sem comer e sem beber, foi levado então para ser tentado. E ele mesmo foi tentado, mas Hebreu diz que a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então ele sabe o que é isso. Nós nunca devemos imaginar que nós somos fortes o suficiente, que nós não seremos tentados, e se formos tentados, nós estamos no controle da situação e que nós não iremos cair em tentação. Grandes homens do passado, da história bíblica e da história eclesiástica, nos mostram que esta é uma realidade muito triste. O próprio Davi, o homem que Deus disse que é segundo o meu coração, ele pecou e falhou e transgrediu muitas vezes. Temos o exemplo também de Moisés, homem muito manso, mas que se irou, se zangou, deixou de santificar o nome de Deus muitas vezes. E todos nós somos falhos e podemos cair em várias tentações. Meus irmãos, como eu falei, a oração é muito importante. Eu já passei mais de 3 meses no campo missionário de Horizonte, só pregando, só dando estudos sobre a importância da oração. Os irmãos que nos acompanharam nessa trajetória viram que nós falamos só sobre oração, porque a oração é imprescindível na vida do crente. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus Cristo nunca ensinou os seus discípulos a pregar. E é interessante também que eles nunca pediram Jesus para pregar. E olha que Jesus era um grande pregador, um grande mestre, um grande ensinador. Mas Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a orarem. E os discípulos, então, aprenderam a orar com o Senhor, com o seu mestre, não só com seus ensinamentos, mas também com o seu exemplo, com a sua prática. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, já no início da igreja, capítulo 6, houve uma controvérsia lá entre as viúvas helenistas, as viúvas dos judeus, porque algumas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos, essas coisas assim. Então, os apóstolos dizem, vamos escolher então 7 homens cheios do Espírito Santo, 7 homens capazes, 7 homens sábios para esse serviço. Aí eles disseram, quanto a nós, se referindo aos apóstolos,
nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja, meus irmãos, em primeiro lugar eles colocaram a oração. A oração é muito mais importante do que a pregação. Porque muitas vezes nós podemos pregar sem orar. E a pregação não vai atingir objetivo nenhum, não vai tocar o coração de ninguém. O Espírito Santo não vai falar, porque não foi regada aquela mensagem, aquela pregação com a oração. Alguém já disse com muita propriedade: quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Isso tem sido prova evidente nesta pandemia. Nós não temos feito o trabalho de Deus no sentido de evangelizar, de pregar, de sair para as ruas, mas o trabalho do Senhor está sendo feito de outra forma, de outra maneira. E os crentes estão sendo edificados. Ninguém está se desviando, abandonando os caminhos de Deus por causa desta pandemia. Pelo contrário, muitos têm se achegado, se aproximado e vivido os momentos de maior intimidade, tanto na leitura como na oração. Então vamos aprender com o Senhor a importância da oração, porque Ele mesmo, sendo Filho de Deus, nunca deixou de orar e Ele nos ensinou também a orar. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, Santo e amado Pai, queremos agradecer nesta noite pela porção da Tua palavra, quando o Teu Filho amado, após o período de oração na Tua presença, seus discípulos pediram para que Ele ensinasse a orar. E então Ele lhes ensinou, Senhor. Pai, que nós possamos também aprender a orar e saber a importância de estar em comunhão contigo. Pai amado, aplica esta palavra nos nossos corações. É o que te rogamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém.